Salve família, esse é mais um vídeo aqui do Esclarecendo os Fatos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa treta que a gente tem tido nos últimos 2 meses, pelo menos, entre Macron e Bolsonaro. Eu vi muita gente se manifestando, e muita gente preta, principalmente, se manifestando favoravelmente ao Macron, por ele ter atacado o Bolsonaro. E acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai manifestar nosso apoio público a alguma pessoa. Hoje a gente vai falar então sobre a colonização da França na África e sobre os impactos que esses governos, também o governo do Macron, tem sobre o povo africano. E será que o inimigo do nosso inimigo realmente é nosso amigo? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar para entender a ação da França na África é entender o fato de que a África não nasceu pobre, ou nem sempre existiu essa pobreza que hoje a gente enxerga olhando para o continente africano. Essa pobreza, ela começa a partir do momento em que os europeus ocupam espaços dentro do continente. E isso tem início com a colonização, lá no século XV. É uma colonização a princípio mercantilista. Isso porque se tratava única e exclusivamente de mercado mesmo, e ocorreu mais no litoral africano. Quando os europeus passavam pelo continente africano para chegar até a Índia, que era o objetivo deles, a Índia que já era muito famosa pelos seus temperos, né? Então, nessa passagem, os europeus construíram ali galpões na costa africana, para que, quando passassem por ali, efetuassem trocas, vendas, né? Então era realmente um mercado. Com a descoberta do chamado Novo Mundo, que era, no caso, a América, passa a crescer também a necessidade de mão de obra. E esse mercado passa a não ser só mantimentos, alimentos, enfim, mas a também um mercado de mão de obra escrava. A partir do momento que se começa a utilizar dessa mão de obra escrava, só aqui para a América foram trazidos cerca de 14 milhões de escravos. Então, esses pontos estratégicos, esses armazéns estratégicos que os europeus construíram na costa africana, ela ficou servindo tanto para mercado de mantimentos, quanto também para essa mercadoria que existia na época, que era relacionada à mão de obra, que eram os escravos. Com a independência de vários países da América, os países europeus viram a necessidade de ter novas colônias, né? E aí começaram a olhar para o continente africano de uma forma diferente. Daí, do século XVIII e XIX, a gente tem uma outra forma de colonização, que é a imperialista, que é quando eles começam a interiorizar mais essa colonização, começam a realmente partir para dentro do continente e explorar aí o que essas terras tinham para oferecer. O pensamento dos europeus em geral nessa época era bem simples. Se eles já conseguiam pegar escravos na África, se eles já conseguiam essa colonização mercantilista que tinha, não seria tão difícil assim conseguir também explorar esse povo e essas terras de uma forma mais incisiva. E foram o que eles acabaram fazendo. É importante analisar o período econômico que a Europa vivia, que se tratava de uma revolução industrial. Então, a riqueza que o continente africano tinha em minérios interessava muito os europeus. E eles passam a explorar principalmente isso, todos os minérios e as riquezas que a África tinha a oferecer. Agora pensa comigo, se os europeus tinham um continente inteiro para explorar, que se tratava agora desse continente africano, que eles passaram a olhar com esses olhos, todos os países iam querer um pouco. Ninguém ia querer ficar de fora dessa mamata, por assim dizer. Então, em 1985, a gente tem a Conferência de Berlim, ou de Partilha, como também é conhecida. Nessa Conferência de Berlim, ocorreu a divisão arbitrária de todo o continente africano, dando uma determinada parte para cada país europeu. Então, a França tinha a sua parte, a Alemanha tinha a sua parte, a Espanha tinha a sua parte, cada país recebeu ali uma terra para colonizar. Mas essa divisão ela não foi justa na visão, né, de alguns países que ficaram com pedaços menores de terra. Não tinha como a divisão ser justa porque eles simplesmente desconsideraram
a cultura, o povo que existia ali, as tribos que eram aliadas, as tribos que eram rivais. Então eles simplesmente de uma sala dividiram todo o continente. Tanto que se a gente observar o mapa do continente africano, tem muitas linhas retas. E isso acontece porque não ocorreu uma divisão natural, né, do continente, como ocorreu, por exemplo, com o Brasil. Mas foi uma divisão realmente na caneta, feita nessa conferência. Então não tinha como, essa divisão já não seria justa para o povo africano. Mas os europeus também não consideraram justas por ter uma diferença na quantidade de terra que alguns tinham e na quantidade de terra que outros acabaram recebendo. É nesse período que a gente tem um aumento do nacionalismo exacerbado, onde a Espanha achava que ela deveria ter a maior parte para colonizar, a França achava que ela deveria ter a maior parte, e esse nacionalismo realmente exagerado tem início nessa parte. Além disso, vários conflitos que partiram dessa partilha na Conferência de Berlim foram alguns dos motivos para a Primeira Guerra Mundial, que veio logo depois. A principal coisa para a gente analisar nessa divisão é que as tribos que haviam ali, tanto as que eram aliadas, podem ter sido separadas, e tribos que eram rivais acabaram sendo obrigados a viver no mesmo espaço físico. Se já tinham conflitos no continente africano nessa época, esses conflitos aumentaram muito mais por essa imposição de espaço físico para essas tribos. E ainda nos dias de hoje, não é difícil de se ver vários confrontos armados entre civis e guerrilhas armadas, tudo por conta dessa divisão arbitrária que os europeus fizeram. Bom, então nós falamos até agora de colonização, mas e a descolonização desses países, como que se deu? Toda guerra exige um grande capital dos países. Geralmente, após uma guerra, os países ficam financeiramente abalados. Os países europeus, então, não tinham dinheiro para manter o seu país e também essas colônias, né? E dentro desse contexto, os europeus simplesmente saem da África e voltam para a Europa e deixam lá totalmente abandonado. Então, esses conflitos que já existiam antes dos europeus chegarem, que se intensificou depois que eles chegaram, ficou ainda pior depois que eles foram embora, porque já não tratava mais apenas de uma briga histórica, de uma rixa histórica entre uma tribo e outra. Se tratava agora de ocupação de espaço, de conquistar as terras que os europeus deixaram para trás. Então, todos esses confrontos foram potencializados ainda mais. É interessante a gente falar que nem todos os países ficaram nas mesmas condições. A África do Sul, por exemplo, ainda continuou na mão de uma minoria branca. Isso até o apartheid, que pode ser assunto para a gente comentar em outro vídeo. Um fato que comprova a sensação de superioridade do homem branco europeu e até a arrogância, a prepotência que eles tinham, era que um dos motivos que eles justificavam essa ida para a África e essa colonização era que isso era uma espécie de missão civilizatória, já que a raça branca era considerada superior às outras raças. Então eles tinham essa missão, na visão deles, de civilizar o povo africano. Isso não é uma teoria que eles simplesmente impuseram e tentaram fazer as pessoas acreditar. Eles tentavam provar isso até cientificamente, como no darwinismo social, por exemplo. E nesse contexto de descolonização, a partir do momento que os europeus saem do continente africano, eles deixam simplesmente a terra arrasada, um continente que era autossuficiente, autossustentável, por assim dizer, não tem mais condições de fazer isso, porque eles exploraram tudo que tinha para explorar, né, das suas terras. Eles também interferiram diretamente na cultura e na economia deles, então a África passa a ficar aí dependente do resto do mundo, e sem condições de competir, né, com outros países em relação ao mercado mundial. A descolonização da África ela pode ser comparada, por exemplo, à abolição da escravidão aqui no Brasil, que aconteceu na teoria, mas na prática a gente não vê isso até hoje. A África também é assim, ela ainda é dependente de países europeus, principalmente hoje os países que a França exerce ainda econômico e político. Tá, mas a gente falou de século XX, século XVIII, século XIX, mas e nos dias de hoje? Como que isso pode se encaixar
nesse assunto que a gente está falando sobre o Macron, sobre o Bolsonaro, sobre de que lado a gente fica e quem que a gente apoia nesse contexto. Então, ainda nos dias de hoje, a França exerce poder monetário sobre vários países no continente africano. A França é um país que não conseguiu abandonar, ou não quis, na verdade, abandonar essas colônias, né? E também não permite que essas colônias sejam independentes, principalmente financeiramente. E essas restrições aplicadas pela França não são só financeiras, também política, tanto que em todos os confrontos que teve nos países africanos nos últimos 10 anos, os países africanos que vivem ainda sob o poder da França, ela esteve envolvida em todos esses confrontos armados nos últimos 10 anos. Então não é uma coisa que ficou no passado, ainda hoje a gente ainda tem reflexos disso sobre o povo africano. E se a gente acha essas intervenções armadas um absurdo, as intervenções monetárias são ainda piores. A França ela tem o controle sobre 14 países africanos, o que somados dá um total de 160 milhões de pessoas. Com esses acordos, a França obriga esses 14 países africanos a guardarem 50% de toda a sua riqueza, de tudo que eles produzem, nos chamados Tesouro Francês. O acordo inicial propunha que esses países usassem o dinheiro que a França imprime, eles não poderiam imprimir o seu próprio dinheiro, teriam que usar a moeda que chama CFA, e aí a França garantiria o poder dessa moeda, que ela seria equiparada ao euro. Isso nem sempre acontece porque por várias vezes houve crises em que essa moeda ficou abaixo da cotação do euro e a França não interviu em absolutamente nada. Então a França, além de serem acordos absurdos, a França ainda não cumpre por muitas vezes com esses acordos. Só com essas reservas desses países africanos que eles são obrigados a guardar no Tesouro Francês, a França anualmente arrecada cerca de 500 bilhões de euros. E esses países podem usar apenas 15% dessa reserva. Se quiserem usar mais do que isso, tem que pagar juros que são estipulados pelos próprios franceses. Tudo isso faz com que esses países não tenham uma reserva de dinheiro para se desenvolver economicamente, o que os deixa dependentes ainda da França para se desenvolverem. E em alguns países, como na Argélia e no Mali, a França ela monopoliza alguns serviços que são essenciais para a população, como o fornecimento de gás, fornecimento de água, de energia. A França monopoliza isso, o que deixa esses países também nessa situação de total dependência dos franceses. Com tudo isso que a gente analisou, não é muito difícil chegar à conclusão que Jacques Chirac, ex-ministro francês, já havia dito, de que sem esses países africanos, a França seria um país de terceiro mundo e não estaria entre as potências europeias como hoje ela figura. Tudo isso para mostrar que, obviamente, que a gente é contra o Bolsonaro em tudo que ele faz, até porque ele não faz nada direito, isso é óbvio. Mas apoiar o Macron nas suas decisões porque ele atacou o Bolsonaro no mínimo, vai de encontro com os discursos antirracistas que a gente tem, já que a Europa em si é o berço do etnocentrismo e ainda, no caso da França especificamente, o maior causador da pobreza do povo africano. Mas nem todo europeu é assim. A Itália, por exemplo, já foi à União Europeia, inclusive recentemente, pedindo sanções para a França, exatamente pelo que ela faz, né, com esses países africanos. Mas também tem um motivo por trás disso. O primeiro país que os imigrantes africanos vão quando chegam na Europa é exatamente a Itália, que é o primeiro país que eles chegam por um canal, inclusive, que foi construído na época da colonização para aproximar os dois continentes. Então, o motivo da Itália querer que a França acabe com essas sanções monetárias que eles fazem aos países africanos é para diminuir a quantidade de imigrantes que chegam à Itália. E nem é para eles pararem de fazer isso com os países africanos, é simplesmente para eles receberem os imigrantes, para que eles não fiquem na Itália e não seja uma obrigação da Itália de acolher
né, essas pessoas que vêm aí do continente africano. Então, quando a gente fala da Europa e desses governos europeus, a gente tem que tomar no mínimo muito cuidado para tomar um partido e ficar do lado de um ou de outro. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica e compartilha esse link com as pessoas que você acha que tem que saber que essas informações são relevantes. Se inscreva no canal. Acompanhe também nas minhas redes sociais que está aparecendo aqui, principalmente no meu Instagram, que eu posto alguns textos e algumas coisas que é bem interessante a gente trazer esses debates, né, para o nosso meio. Valeu, falou!